Você já deve ter ouvido falar, se é que nunca falou também, que o jovem cristão, quando entra no ambiente universitário, ele acaba perdendo a fé. Já ouviu falar sobre isso? Essa é uma temática bem interessante, bem curiosa, que nós devemos falar a respeito dela pelo menos um pouco, né? Muitas pessoas falam que os jovens cristãos, quando chegam no ambiente universitário, na faculdade, eles acabam perdendo a fé ou acaba tendo a sua fé questionada, a sua fé enfraquecida ou coisas do gênero. O interessante é que muitas pessoas que falam coisas como essa nunca entraram e nunca conviveram num ambiente universitário. Nunca fizeram um curso de ensino superior e, mesmo assim, se sentem no direito e com autoridade para dizer o que acontece com um jovem cristão quando está dentro de um ambiente universitário que ele não conhece. Para essas pessoas, principalmente de gerações mais antigas, né, o ambiente universitário é um ambiente hostil à fé cristã, é um ambiente desafiador à fé cristã. E da onde vem esse tipo de pensamento? Isso se deve muito ao fato do protestantismo no Brasil, o movimento evangélico no Brasil, em sua proporção majoritária, ter adotado desde as suas origens uma postura profundamente anti-intelectual. Se nós analisarmos a história do cristianismo, desde o movimento pietista no século XVII para cá, e até em outros momentos, em outras correntes também, nós vamos ver que não é de hoje que muitas correntes cristãs adotam uma postura anti-intelectual, como se a intelectualidade fizesse o crente esfriar, o crente desanimar da sua fé, ou o crente adotar uma postura de fé legalista ou apenas litúrgica, o que é também uma falácia fruto de um dualismo terrível entre intelectualidade e espiritualidade, e é um dualismo absolutamente sem propósito de ser, a não ser um propósito de criar exatamente esse preconceito e de perpetuar a ignorância nas novas gerações que vão surgindo. Eu recebo muitos comentários, muitas mensagens, é claro que eu não vou divulgar o nome, mas de pessoas que falam como não tem incentivo das suas igrejas de estudar, seja de estudar teologia, e aí muitas igrejas falam mal da teologia, que é um contrassenso por completo, mas é fruto da ignorância desses pastores e também fruto do medo desses pastores de perder o domínio sobre o rebanho e ter as suas falas questionadas e ter que aprofundar esse conteúdo, né? Porque muitos desses querem continuar fazendo as coisas com base apenas na autoridade e não no conteúdo e não no enriquecimento do conteúdo que se tem a oferecer para as pessoas, né? Mas outras pessoas também falam que não tem incentivo de estudar nada, nenhuma outra faculdade, nenhum outro curso superior, o que é terrível isso em pleno século XXI. Muitos pastores que não incentivam jovens a estudar e a fazer faculdade para que eles não faltem culto em dia de semana. Isso é absolutamente terrível e condenável, na verdade, né? Agora, essa postura também revela esse desejo autoritário por parte da igreja. Muitas igrejas e muitas lideranças religiosas sonham com uma época como a Idade Medieval, em que a igreja não era apenas uma parte da sociedade, mas era o centro da sociedade. Porque para muitas pessoas, sobretudo para muitos pastores integrais, a vida se resume à igreja, não há vida fora da igreja, né? E ele quer que as pessoas também pensem assim, porque essa é a maneira dele pensar. E muitos querem que a igreja tenha a palavra final sobre todos os assuntos, como era na Idade Média, como foi chamada de Idade das Trevas, aquele período.
A igreja pode ter a palavra final dentro das suas fileiras, dentro dos seus templos e sob determinados assuntos. E mesmo assim, a sua palavra não é inquestionável, como a palavra de nenhum ser humano é inquestionável. Agora, a sociedade ela é plural, ela é diversificada, ela tem campos do conhecimento e do saber dos quais a igreja não tem a menor ingerência e muito menos a menor autoridade em arbitrar sobre. Agora, a universidade, evidentemente, se é uma universidade que cumpre com o seu papel, que faz a sua proposta, a universidade é um espaço do livre pensar, é um espaço de desenvolvimento do senso crítico. Não apenas na área de teologia, na área de ciências humanas, mas em todas as áreas do saber, só se produz ciência, só se produz saber e conhecimento com livre pensar, liberdade para pensamento, para correção, para assertividade, para aprofundamento, para revisões, como também só se gera conhecimento, só se gera saber com um incentivo ao pensamento crítico e não a repetição de conteúdos que já foram faladas no passado. E aí algumas pessoas percebem o jovem que era de um jeito, o adolescente que era de um jeito, e quando entra para a faculdade vai tendo outras posturas, outros questionamentos, e aí fica muito preocupado porque a universidade está distorcendo a sua maneira de pensar. Nós devemos pensar o porquê que muitos jovens, adolescentes, têm crise de fé quando entram no espaço universitário. Por que que isso acontece? Não deveria acontecer, mas por que que isso acontece? Alguns fatores que a gente pode citar. Primeiro, porque eles receberam uma formação de fé nas suas igrejas extremamente incipiente, rasa, superficial, que não dá para ele base para dialogar com nada mais inteligente do que ele encontra lá na igreja. Então é claro que ele balança no primeiro questionamento que ele tem, porque ele nunca foi acostumado a questionar, ele nunca foi acostumado com o livre pensar e ele não teve bases sólidas nas quais ele pudesse construir a sua fé e construir o seu pensamento. Muitos pastores, inclusive, acham que na igreja não se pode falar tudo que se fala na teologia, que os jovens não têm capacidade de estudar teologia, e é apenas uma falácia isso. Também nós podemos citar como um dos motivos pelos quais o jovem perde a sua fé no ambiente universitário, que é quando eles percebem que a igreja em que eles foram criados era um espaço extremamente fechado, limitado e autoritário. E aí eles encontram um espaço em que há liberdade, em que a sua opinião tem algum valor, em que se pode construir coisas não apenas aceitando passivamente com base na autoridade, mas construindo através do questionamento, do pensamento crítico e do livre pensar. E um terceiro fator também que a gente deve levar em consideração é que alguns jovens que perdem a fé por causa da faculdade, talvez é porque nunca tiveram fé e agora perderam o que eles não tinham. Eu tive um professor, o querido professor Alessandro Rocha, que dizia: se você tem uma fé que pode ser perdida, ela deve ser perdida o quanto antes, para que surja dali uma verdadeira fé, uma fé sólida, uma fé consistente e uma fé amadurecida. E se os jovens perdem a fé no ambiente universitário, de quem é a culpa? Será que a culpa é dos professores, como a maioria dos pastores sugerem ser? Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar aqui claro e de modo eloquente a minha defesa, o meu respeito e a minha consideração aos professores que estão aí no ensino fundamental, no ensino médio e também no ambiente universitário. E é a palavra de um professor universitário que sabe as dificuldades que tem para lidar com muitas questões, principalmente no caso da teologia, quando você encontra vários alunos
que nunca leram um livro sequer, que estão no primeiro período da faculdade e já acham que têm conhecimento suficiente para bater de frente com o professor e refutar as suas teorias teológicas. Então, o meu respeito para os professores que trabalham com seriedade, com qualidade nas suas áreas, independente quais sejam essas áreas. Agora, a culpa é do professor? Quem? Do professor que trabalha com o livre pensar, que estimula o livre pensamento e o senso crítico num ambiente que foi feito para ter livre pensar e senso crítico? Não, isso não tem o menor sentido. A culpa é do professor porque ele é um excelente profissional na sua área, domina o assunto do qual está falando e passa esse conteúdo, essa riqueza para os seus alunos. Ele é culpado por isso? Não, claro que não. A culpa, na verdade, é da igreja. A culpa é dos pastores. A culpa é dos pastores que não se abrem para o diálogo, que não permitem o senso crítico, que não permitem o questionamento e querem que todos aceitem com medo de ir para o inferno, ou usando aquela falácia horrorosa que é, quando você questiona, você se levanta contra o ungido do Senhor. A culpa é da igreja, porque não investe num espaço educacional com qualidade, com conteúdo, com profundidade, e por isso não forma ninguém com estrutura de fé, que apenas forma pessoas para serem frequentadores da igreja, que apenas forma pessoas para serem obedientes às ordens institucionais, e quando eles encontram um outro espaço que não é aquele gueto, aquela gaiola, aquele aquário que ele convive, ele não sabe mais o que fazer. A culpa é dos pastores que não se qualificam, que não estudam, que não abrem as suas mentes para o conhecimento, que não investem na sua qualificação dia após dia e, consequentemente, que não passam para as suas igrejas e para os seus jovens um conteúdo de relevância, um conteúdo de qualidade e de profundidade, que permita ao jovem fazer o que o texto bíblico diz, de expor para as outras pessoas as razões da sua fé. Não é as emoções da sua fé, mas as razões pelas quais ele crê. Muitos pastores, depois que se formam, não fazem mais nenhum curso, não leem mais nenhum livro, ou quando lê uma literatura ruim. Lembre-se, a igreja deveria formar conteúdos com mais qualidade, com mais pluralidade, liberdade, com diálogo, com profundidade. Mas mais de 90% das igrejas passam longe de fazer dessa maneira. E acham que o mundo inteiro se resume à sua igreja, em que uma pessoa fala e todas as outras têm que abaixar a cabeça, ouvir e obedecer sem o menor questionamento, mesmo que essa ordem não tenha o menor sentido. Para você ter uma ideia, tem gente ainda hoje que diz que é pecado uma mulher cortar o cabelo, usar outra roupa que não seja saia, que homem que usa outra roupa que não é terno é pecado. Tem gente que acha que ir no cinema é pecado, torcer para um time de futebol é pecado. É claro que um jovem que sai desse ambiente, quando vai para um ambiente universitário, ele vai se libertar. Graças a Deus por isso. Vai se libertar das amarras, vai se libertar das ordens sem sentido e vai ter contato e perceber que o mundo é muito maior, muito mais plural, muito mais pleno do que o gueto que em alguns momentos ele se encontra. E não precisaria ser assim. A igreja não precisaria se limitar a esse espaço de doutrinação, a esse espaço de cerceamento da inteligência alheia. E é claro que a culpa também é da igreja dessas crises de fé, porque ao invés de fazer um trabalho consistente com qualidade com os seus jovens e adolescentes, apenas fazem eventos vazios, emotivos, para chorarem, para gritarem, para se emocionarem, para caírem no chão, para pularem, e depois que passa isso,
depois que passa esse êxtase, esse frenesi produzido, não tem mais nada, porque não tinha conteúdo nenhum. Igrejas vão continuar investindo lá nas músicas emotivas, no barulho, na festa, na dança. E que se não investir em conteúdo, os jovens vão continuar vivendo nesses espaços e eventos e mais eventos vazios. E, é claro, aqueles que forem estudar e que forem conhecer o mundo lá fora vão perceber que eles estão perdendo e abrindo mão de muitas coisas que não poderiam perder e não poderiam abrir mão. As igrejas não precisariam ser esses espaços cerceados. Elas poderiam, e algumas poucas, infelizmente, no Brasil ainda fazem isso, mas ela pode trabalhar com essa liberdade, com diálogo, porque também uma pessoa, para ser bem-sucedido no espaço universitário, para ser um grande profissional, independente da área que for, ele também não tem que necessariamente abrir mão de uma fé saudável, madura, profunda, dialogal. Agora, muitas vezes é a própria igreja que se coloca como um obstáculo para que esse processo aconteça. Então, se você quiser culpar alguém por esse fenômeno, culpe a igreja, culpe os pastores, aqueles que merecem ser culpados por isso, que não são todos, é claro, mas muitos ainda querem manter todo mundo debaixo do seu domínio e debaixo do seu cerceamento, e cada vez mais o mundo não aceita mais esse tipo de postura. Que a gente possa se inspirar na proposta de Jesus, de liberdade, de diálogo, de respeito, e de construir uma intelectualidade pensando com a nossa própria cabeça. Um grande abraço, inscreva-se no canal, deixe seu like e venha estudar teologia com a gente no Clube de Membros do canal. Tchau, tchau.